abrir as nossas Bíblias no texto de Mateus, capítulo 5, verso 10. Mateus 5, verso 10. Mateus 5, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Senhor Deus, nós oramos a Ti, Pai. Fala os nossos corações. Fala os nossos corações, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar, Deus, os nossos ouvidos. Que o Senhor possa quebrantar, Deus, as nossas vidas. E nos esclarecer a Tua palavra, Pai. É o que nós oramos. Abençoa desde o mais novo até o mais idoso. Que todos possam compreender hoje a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o quanto você pode suportar? Vou repetir a pergunta. O quanto você pode suportar? Sabe, meus irmãos, é muito difícil suportar algo que nos desconforta. Um grande exemplo, talvez, disso seja alguém que nós fazemos o bem e nos retribui de alguma forma com o mal. Nós olhamos para situações como essa e sentimos um completo desconforto na vida, no coração. E até mesmo pensamos, nossa, eu tratei tão bem, eu fiz tantas coisas, que ainda assim recebi aquilo que não era devido, aquilo que não foi proporcional. É difícil, meus irmãos, ao bom português, né, que nós usamos cotidianamente, não chutar o pau da barraca em situações como essas. É difícil não descarregar toda a nossa certeza, ou pelo menos aquilo que nós pensamos ser o certo, na cabeça daqueles que nós constantemente julgamos como pecadores imundos, que não conseguem compreender algo, pelo menos aparentemente, tão claro quanto a nossa generosidade, a nossa boa ação e principalmente a nossa fé. Isso é um retrato também no nosso pensamento teológico, o quanto nós somos severos com aqueles que realmente pensam diferente da gente, o quanto é difícil ser amoroso em situações complexas e estranhas, né, desconfortáveis a nós. Parece estranho, meus irmãos, para nós, muitas vezes, não ter pelo menos o reconhecimento que a gente espera diante do esforço que nós temos muitas vezes nas nossas vidas, diante do tempo gasto por cada um de nós em estratégias, diante daquilo que de fato nós julgamos ser, ou pelo menos daquilo que nós tentamos a todo tempo aparentar ser. A verdade, meus irmãos, é que procuramos muitas vezes reconhecimento, destaque, naquilo que a palavra de Deus constantemente nos lembra que na verdade nos trará traição e rejeição.
nessa noite, meus irmãos, olhando nos olhos dos irmãos, nesses poucos minutos que nós temos aqui diante da palavra de Deus, eu quero lembrar a nossa igreja que o evangelho verdadeiro é digno da nossa morte. O evangelho verdadeiro é digno da nossa morte. E ele é digno, meus irmãos, porque ele é a graça preciosa, uma graça que, como nós constantemente falamos aqui, não pode ser comprada. Como a própria palavra de Deus diz, o evangelho, ele é o poder de Deus. E é por isso que nós não podemos nos envergonhar em nenhum momento dele. E principalmente porque o evangelho revela o verdadeiro motivo da nossa existência e, consequentemente, o grande motivo da nossa alegria. É por isso, meus irmãos, que todas as coisas, tudo que é externo se torna secundário para nós. É por isso que nós constantemente falamos e repetimos e orientamos uns aos outros a respeito do mundo e do sofrimento, dizendo que tudo isso é apenas a cola que nos une ao nosso Senhor. Foi exatamente isso que nós lemos em 1 Pedro. Pedro orienta a igreja dizendo, olha, esse fogo que queima, que arde, que lapida, que dói, que desconforta, é nada mais, nada menos daquilo que nos une ao nosso Senhor. A verdadeira alegria, meus irmãos, só pode ser encontrada em Cristo. E ela não apenas suporta a perseguição, mas ela abraça o sofrimento, numa grande compreensão de que isso é um sinal da nossa fidelidade. Isso é um sinal vívido da nossa esperança de que um dia reinaremos com o nosso Senhor. Diante dessa realidade, meus irmãos, eu convido e eu quero lembrar aqui o tempo todo aos irmãos nesse sermão que o evangelho é digno da sua morte. O evangelho é digno da sua morte. E eu quero que as crianças desenhem aí no papel aquela brincadeira, não sei como é que chama aqui, né? Porque na minha terra chama pira-pega. Deve ser pega-pega ou pique-pega, né? Alguma coisa assim, né? Uma criança correndo atrás da outra para pegá-la. Essa é a ideia do desenho dessa noite, já que nós não temos a salinha das crianças na noite de hoje. Mas o nosso primeiro ponto, meus irmãos, voltando ao nosso sermão, diz que o evangelho provém dos perseguidos. O evangelho provém dos perseguidos. Nós estamos no verso 10, na penúltima bem-aventurança, e Jesus ainda aqui insiste a uma cultura judaica que associava o tempo todo a perseguição, o sofrimento, a maldição. Para o judeu ser perseguido, sofrer, estar adoentado, era um reflexo de uma maldição derramada pelo próprio Deus. Diante de todo o Antigo Testamento, como nós percebemos, essa realidade é muito clara aos ouvintes de Jesus aqui. Mas, diante do ensino de Cristo, ele muda essa perspectiva. Ele declara, meus irmãos, que aqueles que são perseguidos, é o que diz o nosso texto, por causa da justiça, são, na verdade, não amaldiçoados, mas bem-aventurados, são abençoados. E aqui nós podemos abrir um parêntese para dizer, ou pelo menos para perceber, o quanto a teologia da igreja evangélica brasileira e mundial está contaminada com um pensamento tão judaico como esse, de que o sofrimento não reflete a fidelidade, muito pelo contrário, reflete a maldição. Quantos sofrem, meus irmãos, e são por aí deixados de lado nesse pensamento de que
nós devemos ser o tempo todo prósperos diante desse mundo. Numa teologia errada, numa compreensão errada de que a prosperidade do crente está nas suas mãos. E a grande realidade ensinada por Jesus aqui é o inverso disso. A prosperidade de nós como o povo de Deus, os crentes em Jesus, não está nas suas mãos. Muito pelo contrário, está em algo tão grande que não é possível apalpar. Está no próprio Senhor, está no próprio Cristo. Mas, diante do texto, a primeira pergunta que nós podemos fazer é: o que é essa justiça? Ou pelo menos a que justiça Jesus está se referindo aqui no verso 10? Jesus, meus irmãos, está nos lembrando que existe um padrão para o cristão, existe um padrão para nós vivermos as nossas vidas, e nós temos constantemente lembrado aqui na igreja o quanto esse padrão de Cristo, ele é muito elevado. Ele é muito elevado. Nós temos discutido bastante aqui, principalmente nas nossas EBDs, repetidas vezes, o quanto o padrão do discipulado de Jesus é um padrão muito complexo diante do nosso coração pecaminoso. Meus irmãos, Jesus está falando aqui de refletir genuinamente a natureza de Deus e os requisitos, a lei de Deus, moralmente nas nossas vidas. Diante dessa realidade, nós podemos olhar para nós mesmos e perceber o quanto estamos distantes, na verdade, disso. Mas Jesus nos ensina, meus irmãos, que os crentes refletem uma vida prática, justa e íntegra. Os crentes verdadeiros, os verdadeiros discípulos, refletem a justiça do seu Senhor, do reino de Deus. E nós, até algumas vezes aqui, definimos isso aqui, principalmente na aula que nós tratamos sobre o extraordinário de Deus, do livro do Bonhoeffer. E eu quero lembrar uma citação que eu dei aqui do livro, em que o Bonhoeffer diz assim: olha, a igreja e o discípulo permanece sendo quem é em Cristo. Essa frase, meus irmãos, do Bonhoeffer, ela nos mostra que nós somos constantemente, o tempo todo, chamados a não ser como nós queremos ser, mas a ser como Cristo nos ordena ser. A ser ou a seguir o padrão de Deus. Mas diferente, meus irmãos, do que imaginamos, ao fazer o que é justo, ao seguir esse padrão elevado, ao se esforçar diante da compreensão real dessa realidade, o que nos espera não é o reconhecimento, não é a glória no mundo, não é as riquezas que as nossas mãos podem pegar e alcançar. Jesus, meus irmãos, diz que os justos são perseguidos. E é interessante porque ele usa uma palavra grega chamada de diogmenai, e está traduzida aí nas nossas Bíblias como perseguidos. E é interessante porque essa palavra grega nos dá uma sensação de movimento constante. Jesus está nos ensinando a realidade de que todos aqueles que buscam viver o padrão de Deus, o padrão do reino de Deus, enfrentam uma perseguição constante, persistente, seguida, diária. E a grande razão para essa perseguição, meus irmãos, é a justiça. É a mesma justiça já dita por Jesus no verso 6, os irmãos podem observar. Quando a vida dos seguidores de Cristo manifestam essa justiça de Deus, a reação inevitável do mundo, a reação inevitável do mal é se levantar através da perseguição contra as nossas vidas. Porque a grande realidade, meus irmãos, é que o mundo não tolera de nenhuma forma a verdadeira justiça.
O mundo não tolera aqueles que desafiam as suas obras mais. Jesus diz, meus irmãos, em João capítulo 15, verso 19, se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. A grande realidade da vida do justo é a perseguição persistente, é a perseguição constante. Nós lemos Paulo lembrar do texto de Isaías em Romanos, dizendo, olha, por amor de Cristo, nós somos todos os dias entregues como ovelhas a um matadouro. A grande realidade do justo não é a glória terrena, é a perseguição constante. Essa realidade, meus irmãos, ela não se limita aos irmãos do primeiro século, aos irmãos que estão ouvindo as palavras de Jesus nesse momento. Ao longo da história da igreja, nós podemos perceber inúmeros cristãos perseguidos por serem fiéis à justiça de Deus. Os mártires da igreja, na época de Roma, eram mortos publicamente, destroçados por causa da sua fé. Os reformadores, que nós sempre lembramos aqui, boa parte deles sofreram na sua carne o valor da sua fé. Tiveram que provar com as suas próprias vidas aquilo que acreditavam. O próprio Bonhoeffer, que nós temos estudado aqui, morreu, meus irmãos. A história do Bonhoeffer é uma história de morte. Mas Jesus, meus irmãos, diante dessa realidade da perseguição constante, Ele não apenas reconhece que isso é uma verdade na vida daqueles que o pertencem, porque aqueles que pertencem a Jesus se parecem com Ele, e Ele foi perseguido. Diante dessa realidade, meus irmãos, Jesus nos lembra que os crentes não se agarram em coisas que as suas mãos podem alcançar. Os crentes não têm os seus olhos num reino passageiro, num reino temporal, em reinos que logo cairão, que logo se esquecerão, serão esquecidos. Mas os verdadeiros discípulos de Cristo têm seus olhos cativos no reino de Deus. Diante da dor e do sofrimento, olham para cima, lembrando a que reino pertencem, quem era o seu Senhor. Isso significa, meus irmãos, que apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas oposições, os fiéis têm a garantia de que um dia receberão a recompensa devida. O reino dos céus, meus irmãos, ele não pode ser apenas uma realidade futura, mas ele deve refletir a nossa vida presente. Isso deve estar, assim como a perseguição, ativamente constante nas nossas mentes e nos nossos corações. Os verdadeiros crentes, discípulos de Jesus, os bem-aventurados, eles experimentam a bênção de viver sobre o governo de Deus em meio ao mal. Eles vivem a bênção de refletir uma fidelidade que vai muito além da intelectualidade, da compreensão lógica, porque ela não se agarra àquilo que pode ser visto. Ela é, de algum modo, transcendente. Meus irmãos, o verdadeiro evangelho provém dos perseguidos. E a pergunta que você pode fazer a si mesmo é: como anda a sua justiça? Como anda a sua fidelidade ao Senhor? Você tem sido um reflexo dessa verdadeira justiça de Cristo? Ou tudo isso é apenas uma fachada para conseguir um reconhecimento, um auto-reconhecimento próprio? Quando nós pensamos em fidelidade, nós
Geralmente pensamos no dízimo, na oferta, nas questões financeiras, mas eu volto a dizer aquilo que eu repito aqui constantemente. Deus não quer uma área só da sua vida, não, meus irmãos. Deus não precisa do nosso dinheiro para nada. A própria palavra dele diz que ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. A casa de Deus existia antes de estarmos aqui, e ela vai continuar existindo depois que formos embora. Mas o que Jesus nos oferece, a grande realidade do que Jesus nos oferece aqui, exige de nós a entrega das nossas vidas como um todo. De forma completa, Jesus nos chama a não viver segundo a nossa própria esperança, a nossa própria expectativa, mas viver de acordo com o grande plano de Deus, com as grandes obras de Deus. Quando eu penso nisso, meus irmãos, eu lembro do texto de Paulo, dizendo aos filipenses, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, meus irmãos, ao lembrar da realidade em que vive, de dor, de sofrimento, de perseguição, ele estava enfiado nu, dentro de um buraco, preso, tinha sido açoitado, passava fome e sede. Paulo olha para toda essa realidade, meus irmãos, e diz, tudo posso naquele que me fortalece. Isso já nos mostra que Paulo não está dizendo que pode alcançar todas as coisas, que pode fazer o que quiser, muito pelo contrário. Paulo está dizendo, eu posso suportar tudo isso que eu passo, toda a dor e o sofrimento, porque os meus olhos não estão fixados naquilo que as minhas mãos podem alcançar, na roupa que o meu corpo pode vestir, na comida que pode preencher o meu estômago, mas no reino dos céus. Paulo entendia, meus irmãos, e vivia a sua vida na grande compreensão de que ela era nada mais e nada menos do que um meio para cumprir a missão de Deus e não um fim em si mesmo. E nós podemos nos perguntar, nós podemos nos questionar, como o reverendo Tim Esdras falou hoje de manhã, qual é de fato o verdadeiro fim principal da sua vida? Será que a sua vida tem sido uma expressão de adoração, de amor, de discipulado, de metanoia, de transformação? Jesus, meus irmãos, nos chama a uma verdade muito clara aqui. Os bem-aventurados são aqueles que perdem e não aqueles que ganham. Perder para o mundo é ganhar para o nosso Senhor. Mas diante dessa realidade, Jesus também nos lembra que o Evangelho vem dos humilhados. O Evangelho vem dos humilhados. Jesus finaliza aqui as suas bem-aventuranças na sua mesma forma de falar paradoxalmente, né? Jesus dá aqui em todo o seu ensino de forma paradoxal. No contexto, meus irmãos, daquela época, os seguidores de Jesus enfrentavam, nós sabemos muito bem, um mundo muito hostil, onde proclamar o Evangelho significava viver em perigo, viver em perseguição, como eu acabei de mencionar acima. Mas Jesus contrasta isso, chamando de bem-aventurados. Isso é um paradoxo, como alguém perseguido, humilhado, constantemente pode viver feliz, pode ser bem-aventurado. Isso é inconcebível aos olhos humanos. Isso é um paradoxo total. E diante da mesma realidade, agora Jesus diz, alegres são os insultados. Alegres são os humilhados. Meus irmãos, nós podemos fazer exegese, nós podemos ir para a hermenêutica, interpretação textual, nós podemos avaliar no português, no grego, no latim, nós podemos procurar em dicionários, em comentários, mas é muito difícil
para nós, pessoalmente, entender como alguém pode ser feliz sendo insultado e humilhado. Como, meus irmãos? Responda a si mesmo. Como você pode continuar sendo feliz, sendo constantemente insultado e humilhado? Podemos perceber, meus irmãos, a realidade da humilhação da mesma forma em todos os momentos da história bíblica. Os profetas do Antigo Testamento são exemplos talvez muito claros dessa realidade, de que pessoas que falam a verdade, que professam as palavras de Deus, enfrentam em suas vidas uma severa humilhação. E, inclusive, se você observar comigo o verso 12, é esse o exemplo de Jesus. Jesus lembra dos profetas para dizer, olha, eles foram humilhados também. Olhe como foi a vida deles. Olhe para profetas como Oséias, que teve que se casar com uma prostituta. Imagine só essa situação, meus irmãos. Olhe para profetas que se vestiram em panos de saco, que se jogaram em cima de cinza. Olhe para profetas que gritaram sem ninguém ouvir, como Jeremias. Nos dias de hoje, meus irmãos, a perseguição pode não aparecer nas nossas vidas de forma violenta, de forma física, diante do nosso contexto cultural, mas nós sabemos muito bem, diante dos nossos trabalhos, de que refletir essa justiça de Deus, refletir o amor de Deus, muitas vezes nos coloca em lugares perigosos, diante daquilo que nós achamos ser a segurança financeira da nossa casa, a segurança completa da nossa família, diante de oportunidades que aparecem para a gente ganhar um pouco mais, diante de tantas coisas que precisamos rejeitar para continuar firmes diante da palavra de Deus. Jovens difamados, humilhados, rejeitados. Essa é a vida, muitas vezes, de um jovem cristão que rejeita se entregar aos prazeres do mundo. Nós sabemos disso. Mas a realidade bíblica ela é paradoxal, meus irmãos. Um pastor que eu gosto muito, e os irmãos sabem, porque eu repito diversas frases dele aqui, um pastor batista chamado R.C. Sproul, ele conta a história de que um dia ele pregou sobre pecado, né? E pregar sobre pecado é definitivamente um grande desafio para quem está aqui na frente sempre. Apontar para a realidade dura e justa de Deus, contra a falha do homem, é sempre um desafio, porque constantemente pregadores podem ceder ao engano de que nós estamos aqui por nós mesmos e não por causa da palavra de Deus. Constantemente nós somos tentados a pensar dessa forma. A Sproul prega sobre pecado na sua igreja e os presbíteros da igreja chamam ele para conversar. Ele falou, olha, pastor, o senhor foi duro demais, o senhor não pode falar assim com as pessoas, o senhor não pode falar dessa forma que o senhor falou. E Sproul se sente incompreendido, pelo menos, né, essa palavra que ele utiliza, porque para ele havia exposto a palavra de Deus e pensava que a congregação onde ele estava madura para receber essa palavra. Então ele fica desnorteado, sem entender e sem saber como reagir à fala dos líderes da igreja diante do seu sermão. Ele vai a um cara que é mentor dele, a um pastor que era mentor dele, e conta essa mesma história para ele. O pastor, então, mais velho, mais sábio, mais experiente que Sproul, olha nos olhos dele e diz,
uma frase que provavelmente eu e você iria dizer, né? Claro que não, né? Ele diz assim: você deve estar extremamente feliz, então. Isso para você entender muito, olha para ele, mas como assim extremamente feliz? Eu acabei de levar uma bronca por pregar a palavra de Deus. E o pastor dele fala assim: você é bem-aventurado, porque acabou de ser injuriado por causa de Cristo. Meus irmãos, você está disposto a ser difamado por causa do seu Senhor? Você está disposto a ter a sua credibilidade quebrada por causa de Cristo? Porque é até muito fácil para nós pensar: eu vou morrer por causa de Jesus fisicamente. Constantemente nós podemos pensar sobre isso e achar assim: não, vamos morrer, morre logo e pronto. Agora, ser difamado é uma realidade que é muito mais vívida e muito mais própria e muito mais real na nossa vida, culturalmente falando, e talvez muito mais difícil para nós. Porque se tem uma coisa que a gente se importa, é com o jeito que as pessoas olham para nós, com o jeito que elas pensam ao nosso respeito. Fala a verdade para você mesmo aí. Você não se importa com isso? Com aquilo que você aparenta? Não é muito mais difícil para você ser injuriado, ser difamado, alguém falar uma coisa que não aconteceu a respeito de você? Eu posso te dizer, meu irmão, a maioria de nós partimos para a briga, se isso acontecer. Essa é a realidade, muitas vezes, das nossas vidas. Mas Cristo nos lembra que bem-aventurados são os humilhados, os injuriados. A perseguição, meus irmãos, vinda de uma vida reta aos olhos de Deus, é um testemunho da fidelidade de um povo que ama ao seu Senhor. Jesus, meus irmãos, está falando aqui de críticas cruéis, de humilhação, de pessoas buscando te rebaixar. E eu volto à primeira pergunta que eu fiz aos irmãos: o quanto você aguenta suportar? O quanto você aguenta suportar? Nós seremos alvos, meus irmãos, desse mundo perverso. Nós seremos alvo do pecado dos homens e do nosso próprio pecado. E Jesus nos prepara a isso nesse momento aqui, nas suas bem-aventuranças. Mas Ele nos lembra que há algo em Cristo que o mundo não pode nos oferecer. Há uma certeza, há uma esperança inabalável, há um regozijo em Deus, guardado não aqui, mas nos céus, para aqueles que são chamados a suportar, para aqueles que são sustentados fielmente diante dessa grande e perigosa realidade da perseguição. Existe um salário, e é exatamente isso que Jesus vai falar aí. Existe uma recompensa, existe um pagamento para o seu e o meu serviço realizado. E isso não revela em nós uma boa obra humana, mas uma boa obra divina. Jesus fala, observe aí no texto, sobre galardão. E Ele nos oferece, dizendo que essa é a recompensa celestial que é prometida àqueles que perseveram na fé em meio à perseguição e em meio ao sofrimento. Isso, meus irmãos, não pode ser uma coisa material, não pode ser uma coisa imediata, porque se fosse, a traça comeria, a inflação dizimaria. Jesus não está falando de algo terreno, mas algo espiritual. Essa é a grande realidade. Jesus usa uma metáfora para dizer que há uma recompensa nos céus para aqueles que são fiéis à sua palavra. E essa recompensa é dada por Deus
em reconhecimento a essa vida fiel, de sofrimento suportado por causa da sua obra divina. Jesus, meus irmãos, nos leva aos profetas para nos mostrar que nós não estamos sozinhos nessa realidade, que a nossa vida cristã é uma vida de continuidade histórica, porque desde Gênesis Deus revela a sua redenção para o seu povo e mostra que o sofrimento na vida do fiel, desde Abraão, Isaque e Jacó, desde Adão e até o Apocalipse, o sofrimento na vida do fiel, do servo de Deus, será recompensado numa vida gloriosa no reino dos céus. Diante dessa realidade, meus irmãos, nós precisamos reconhecer a honra de ser humilhado por causa de Cristo. No mundo, ser humilhado é visto como uma derrota, como nós sabemos, como uma perda do nosso valor. Mas em Cristo essa realidade muda. Essa humilhação é, na verdade, uma honra. Porque isso significa que diante dos insultos, da zombaria, da exclusão por causa da nossa fé, nós nos encontramos fiéis e completamente conectados, identificados com Cristo. Essa é a grande realidade. Como, meus irmãos, como anda a sua vida? A sua vida está calma, sem tempestade? Está tranquila? Muitas vezes nós achamos que a tranquilidade revela, uma ação de Deus ali. Algumas vezes sim, essa é uma realidade. Mas algumas vezes a tranquilidade revela um coração frio e distante da palavra de Deus, distante dessa obra redentora. Eu volto a perguntar, como anda a sua vida? Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que o que nos sustenta no meio dessa perseguição, no meio dessa humilhação, diante das adversidades desse mundo, é a profunda convicção de que o evangelho que nós abraçamos é digno de toda a nossa vida, até da nossa morte. Jesus, meus irmãos, nos ensina que a verdadeira alegria, ela não pode, de nenhuma forma, ser encontrada somente na ausência das dificuldades, mas a verdadeira alegria, a verdadeira bem-aventurança, ela é encontrada na certeza de que nós realmente o amamos, na certeza de que nós realmente o pertencemos, na certeza de que realmente nós estamos unidos a Ele. Isso é uma doutrina da nossa igreja, que muitas vezes nós esquecemos a união com Cristo. A união com Cristo, segundo a nossa confissão de fé, acontece em meio ao sofrimento. Porque é justamente nele que nós nos parecemos com o nosso Senhor. Lembre, meus irmãos, a perseguição diante da sua fidelidade, diante da justiça de Deus refletida na sua vida, ela é um sinal de que você pertence a esse Senhor. De que você faz parte desse reino. E é por isso que nós somos alegres. Que alegria maior, meus irmãos. Que alegria maior existe na vida do que pertencer a esse Jesus. O nosso tema anual é Emmanuel, Deus conosco. Essa realidade do Emmanuel é refletida em momentos como esse, meus irmãos. Em que nós percebemos a realidade de um Deus que caminha conosco diante da tempestade, diante da humilhação, diante do sofrimento. Eu gosto de lembrar do texto, e com isso eu finalizo, em que os discípulos estão no barco desesperados,
jogando as malas para fora diante daquela tempestade que parece vir para matar. E diante daquele turbilhão, eles se esquecem quem dorme ali no barco, quem está ali próximo, quem está junto deles. E desesperados, eles tentam tudo o que bons marinheiros poderiam fazer diante de uma tempestade como aquela. Eles executam toda a estratégia que a mente humana intelectualmente é capaz de produzir. E diante de tudo isso, de todos os seus feitos, de todas as suas obras, eles se percebem completamente incapazes de controlar aquilo que parecia inevitável. E aí é quando o nosso Senhor vem e nós podemos trazer isso para nossas vidas, porque nós podemos perceber isso, que diante desses momentos, é justamente nesses momentos que o nosso Senhor se levanta e nos lembra que está aqui, que está conosco, que é o Emanuel. Eu gosto de imaginar que diante daquela barulheira que é a tempestade, que é a gritaria de homens desesperados, eu gosto de imaginar que Jesus falou bem baixinho: acalma a tempestade, para mostrar que não há volume diante da poderosa voz de Deus, que não há desespero. A vida cristã, meus irmãos, é paradoxal, porque nos humilha no sentido de nos lembrar que somos incapazes, que nos humilha, nos lembrando que nós merecemos, muitas vezes, toda a tempestade que enfrentamos. Mas diante disso, nosso Deus nos oferece graciosamente um descanso nele. E eu quero te lembrar, olhando nos seus olhos, e aí, essa é a minha última frase: Cristo está com você. Lembre que Ele está com você. Lembre que Ele está com você. E esse é o motivo da nossa alegria, da nossa bem-aventurança. Fechemos os nossos olhos, meus irmãos, e oramos ao Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Porque muitas vezes temos o ego inflado e queremos reconhecimento, queremos glória, queremos aparecer. Nos faz como João Batista, meu Deus, e nos ajuda a compreender que provém que o Senhor cresça e que a gente diminua. Oh Deus, nos ajuda a compreender que a humilhação nesse mundo é a glória no Teu reino. De que um dia tudo vai valer a pena. Tudo vai valer a pena porque estaremos com os olhos no Senhor, fixados no Senhor, diante do Senhor, em júbilo, em alegria, em adoração. Oh Deus, nos lembra dessa realidade, nos ajuda constantemente a lembrar dessa realidade, que somos bem-aventurados, ainda que o mundo diga que não. Nós não precisamos da afirmação do mundo, nós precisamos do reconhecimento do Senhor, da nossa fidelidade, da nossa justiça, da nossa vida como um reflexo da sua vida, Deus. Ajuda a tua igreja, nos ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.